Salve alunos do canal Atualize Educação. Hoje encerramos a playlist de 3 vídeos sobre o pensador São Tomás de Aquino. Lembrando que também há um outro vídeo, um quarto vídeo, com o título Entenda São Tomás de Aquino em 5 minutos. Mas eu aconselho a você ver os 3 vídeos dessa playlist para apenas aperfeiçoar os seus conhecimentos no vídeo de 5 minutos. Vamos lá então. No primeiro vídeo falamos sobre o contexto histórico da Baixa Idade Média em que nasceu São Tomás de Aquino. Falamos sobre a sua base filosófica, sobre a sua concepção de união entre fé e razão, a fé católica e a razão aristotélica. Falamos da sua concepção de história, de poder, de política, tudo isso no primeiro vídeo. No segundo vídeo, abordamos a sua famosa teoria dos 5 argumentos ou 5 vias que provam a existência de Deus, uma teoria amplamente cobrada nos exames vestibulares e no Enem. E nesse terceiro vídeo, como já anunciado nos vídeos anteriores, vamos falar da atualidade do pensamento de São Tomás de Aquino. Não basta apenas ler, ouvir, entender os filósofos antigos, é preciso entender que os seus pensamentos são clássicos e todo pensamento clássico pode ser reinventado, pode ser reinterpretado e uma vez reinterpretado, esse pensamento passado, medieval, no caso do pensamento aquiniano, um pensamento que já conta com quase 800 anos, esse pensamento antigo ele pode nos ajudar, nos apoiar na resolução de problemas e desafios contemporâneos, atuais. Vamos lá então. São Tomás de Aquino, retomando algumas coisas, nasce nos anos de 1200, nasce e vive nos anos de 1200, século XIII, meio da Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média foi um período que existiu, que aconteceu entre os séculos XI e XV, entre os anos 1000 e 1400, um período em que houve um renascimento do comércio, houve o renascimento das cidades, houve o renascimento da cultura. As cidades ao modo da Grécia Antiga, a vida urbana da Roma e da Grécia Antiga, a cultura com o seu intercâmbio entre países, intercâmbio cultural, vida urbana, trocas comerciais entre regiões distantes. Esse mundo antigo que os gregos conheciam bem, que os romanos conheciam bem, volta a renascer na Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média, portanto, é o próprio fim do período medieval, repito, os renascimentos comercial, urbano e cultural. Que trocas comerciais eram essas? As especiarias, esses produtos especiais como temperos, açafrão, noz moscada, sal, pimenta do reino, canela, esses temperos junto a peles, perfumes, sedas, porcelanas, essas especiarias, esses produtos especiais vinham da Ásia, da Índia, da China, do Japão, vinham por rotas comerciais que passavam pelos portos do Egito, da Síria, do Líbano, de Israel, da Turquia e encontravam depois sua distribuição pela Europa, pelos portos italianos de Gênova, Veneza, Florença, pelos portos de Portugal, Inglaterra e, enfim, esses produtos atingiam pelos mares do Norte e Báltico países como a Alemanha, Dinamarca, Finlândia, Suécia, Noruega, Letônia, Estônia, Lituânia, Polônia e por aí se vai. A Europa inteira voltava a se integrar, a conhecer novos horizontes. A Europa voltava a se conhecer depois de séculos. A Europa voltava a ter contato com a África e com a Ásia depois de séculos. Aquele mundo medieval, onde as pessoas nasciam, viviam e morriam dentro de um feudo, que era uma unidade autossuficiente, tudo de que o feudo precisava, ele produzia. Dentro do feudo havia terras para o plantio, terras para o pastoreio, havia ferrarias, oficinas têxteis, havia amplo artesanato, havia capelas para que as pessoas se casassem, fossem batizadas,
fossem veladas, assistissem às suas missas, havia cemitérios dentro dos feudos, enfim, bosques, pomares, casas, as aldeias dos camponeses, os castelos dos nobres. O sujeito nascia e vivia dentro de um mesmo local. Os feudos não tinham mais do que 10 quilômetros quadrados. Era uma vida que não tinha trocas comerciais, que não tinha trocas culturais. E o intercâmbio cultural, ele fornece um caminho sem volta para a autocrítica, para a reflexão, para a autonomia e criticidade. Por quê? Entrando em contato com culturas, com povos, com comportamentos diferentes, passamos a reinterpretar, a pensar, a refletir sobre a nossa própria vida. Enquanto olhamos apenas para nós mesmos, enquanto convivemos com pessoas que são iguais às nossas, não pensamos no diferente, e em nós mesmos, porque tudo é igual. Isso é facilmente comprovado quando pensamos em cidades pequenas. Em cidades pequenas e tradicionais, não existem punks, não existem homossexuais assumidos, ou quando existem punks e homossexuais assumidos, esses são tratados como figuras exóticas, porque a cidade ainda enxerga apenas ela mesma, ela estranha o novo. Mas nas cidades grandes, o novo é sempre um objeto que nos faz pensar sobre os outros e sobre nós mesmos, entendendo que a diferença e a diversidade são condições humanas. Então, começou a haver um intercâmbio cultural na Baixa Idade Média. Junto com as trocas materiais, houve trocas culturais. A Europa passou a se repensar. E aquela vida teocêntrica, conformada com as classes sociais, clero, nobreza e camponeses, aquela vida rural, aquela vida foi desaparecendo, entrando no seu lugar uma vida urbana, uma vida comercial, uma vida mais racional, mais antropocêntrica, antropo-homem. O homem passou a tomar as rédeas da sua própria história novamente. O homem usando a sua razão. Chegava o racionalismo novamente aos países europeus, e esse racionalismo seria espalhado pelo mundo por meio da globalização e das grandes navegações. Enfim, diante dessa vida mais racional, o que fez São Tomás de Aquino? Reinventou Deus. Com reinvenção de Deus, eu quero dizer, ele reinventou a procura de Deus. Ele usou a filosofia aristotélica, racionalista, racional, puramente racional. De que maneira? Para Aristóteles, todo ser, tudo que existe no universo, e quando estudamos o ser, o que é o ser, a essência das coisas, falamos de metafísica. Então para Aristóteles, todo ser, animal, vegetal, humano, enfim, teria 4 causas. Causa eficiente, causa formal, causa final, causa material. O que seria a causa material? Todo ser, todo objeto, todo ser vivo ou inanimado é feito de uma matéria, de uma substância. Todo ser tem uma causa formal, todo ser tem formas. Pensemos numa cadeira. Qual a causa material da cadeira? Qual a matéria que a causa, que a produz? É a madeira. Madeira é a causa material da cadeira. E a cadeira também tem uma causa formal. Quais as formas que causam, que produzem a cadeira? Um assento, um encosto, 4 pernas. Causa material, causa formal. A cadeira também tem uma causa eficiente. Com causa eficiente eu quero dizer, quem fez a cadeira foi um marceneiro que a fez de um jeito e não de outro. Por fim, a cadeira tem uma causa final. Qual a finalidade? Alguém vai se sentar-se. Ou a sua finalidade pode ser a utilização desse objeto como uma escada. Enfim, ela tem uma finalidade. E a principal, isso está fora de discussão, é sentar-se. Causa material, a matéria de que é feito um objeto. Causa formal, as suas formas. Causa eficiente, a ação que o fez. Causa final, a sua finalidade. Tudo tem essas 4 causas, desde as profissões, passando pelos seres humanos, pelos animais, pelos vegetais, pelos rios, enfim. E São Tomás de Aquino usou essas causas para fazer a sua teoria dos argumentos, das 5 vias, dos 5 argumentos que provam a existência de Deus. Ele falou do argumento do movimento. Se tudo no universo move, e à época, século XIII, acreditava-se no geocentrismo, a Terra no centro,
parada, e hoje parece que muitos voltam a acreditar nisso, a Terra parada e a volta dela girando o Sol, a Lua, as estrelas, enfim, tudo se move, as pessoas se movem. Que energia anima as pessoas? Que energia move o universo? Que energia passou a mover tudo isso que chamamos de cosmos? Que energia move as marés e iniciou o movimento das marés? São Tomás de Aquino nos convida a pensar o seguinte: se uma coisa foi movida por outra, essa primeira coisa também foi movida por uma anterior, que foi movida por uma anterior, que foi movida por uma anterior. Essa pergunta tem que ter um fim. Ficar dizendo que uma coisa foi movida por outra infinitamente não tem sentido, não é lógico, não é racional. Portanto, racionalmente temos que entender: uma coisa não foi movida por nada, mas moveu tudo. Esse motor de tudo, esse primeiro motor, que sempre esteve em movimento. Por quê? Se esse motor estivesse parado, esse primeiro motor, isso significaria que algum outro motor o moveu. Não, Deus é um motor que sempre esteve em movimento e ponto final. Moveu tudo e não foi movido por nada. Aquino também fala de uma causa eficiente, o argumento da causa eficiente, como dizia Aristóteles. Se tudo foi criado ou causado por alguma outra coisa, essa outra coisa foi criada ou causada por alguma outra coisa e assim sucessivamente de modo anterior. Isso tem que ter um fim. Deve haver um Criador que não foi criado por nada, para que essa cadeia viciosa termine. Então, necessariamente, logicamente, racionalmente, um Criador que não foi criado por nada e que criou tudo. É Deus. O argumento do movimento, o argumento da causa eficiente, que nós falamos agora, se inspiram na causa eficiente aristotélica. A cadeira existe porque alguém a fez. O universo se move, ele existe porque alguém o criou, alguém o moveu, alguém que não foi criado e nem movido por nada. Argumento do movimento e argumento da causa eficiente, que provam a existência de Deus para São Tomás de Aquino, na Baixa Idade Média, foram inspirados na causa eficiente de Aristóteles. Aquino nos fala do argumento cosmológico. Tudo no universo é feito de um jeito. Se tudo no universo é feito de um jeito, é porque alguém escolheu assim. Imaginemos vocês que não houvesse uma forma humana. Seres humanos nascessem com 2, 3, 4, 5, 10 olhos, enfim, cada ser humano nascendo de uma maneira, com um certo número de olhos. Não haveria um padrão, ou seja, os seres humanos nasceriam ao acaso. Mas se os seres humanos nascem, via de regra, com 2 olhos, 2 ouvidos, uma boca, 32 dentes, enfim, é porque alguém escolheu assim, dessa maneira e não de outro jeito. Nada é casual, tudo foi escolhido por alguém, por um ser maior, pelo Criador, por Deus. Isso é o argumento cosmológico. Ora, ele se parece com a causa formal de Aristóteles. Se a cadeira tem 4 pernas, um assento e um encosto, é porque o marceneiro assim escolheu. O marceneiro, o carpinteiro do universo é Deus, como dizia Raul Seixas. O argumento dos graus, Aquino nos pede para pensar o seguinte: uma das habilidades humanas mais usadas é a comparação. Isso é menor, a formiga é pequena, o elefante é grande, o lobo é de porte médio. Ora, isso é claro, isso é escuro, isso é meio claro, isso é meia luz, isso é completamente escuro. Se nós percebemos e comparamos cores, tons diferentes, se comparamos tamanhos diferentes, se comparamos escalas diferentes de perfeição, isso é menos perfeito, isso é muito imperfeito, isso é quase perfeito, isso é perfeito, deve ter uma medida padrão. Uma coisa que não é grande nem pequena é perfeita, é o padrão. Uma coisa que não é perfeita nem imperfeita, não é certa, não é errada, está acima disso. É a partir dessa coisa que as coisas são certas, é a partir dessa medida perfeita, absoluta, acima de tudo, que as coisas se consideram certas, mais ou menos, erradas, mais ou menos. É preciso ter uma medida padrão. Essa medida padrão, essa perfeição absoluta é Deus. Esse é o argumento dos graus. Se conseguimos comparar as coisas é porque existe uma forma, uma medida padronizada. O argumento dos graus e o argumento cosmológico das formas, se as coisas são assim e não de outro jeito, é porque alguém as escolheu assim, não é casual. Esses dois argumentos, o cosmológico e o dos graus,
nos indicam a influência da causa formal de Aristóteles. A causa formal, repito, é a ideia de que alguém que fez uma coisa, que praticou a causa eficiente, escolheu as formas daquele objeto daquela maneira. No caso do exemplo da cadeira, a sua causa eficiente é a ação do marceneiro. A sua causa formal são as formas desse objeto que o marceneiro escolheu. Essa causa formal gerou os argumentos da causa, os argumentos teológicos e dos graus em São Tomás de Aquino. Deus escolhe as formas, argumento cosmológico, perdão. Deus escolhe as formas e Deus é a medida perfeita onde todos os graus podem ser comparados. Estamos falando de formas que vêm de uma forma principal, de um modelo principal. São Tomás de Aquino também fala do argumento teológico, nosso quinto argumento. As coisas têm uma finalidade. E isso aqui é uma inspiração clara da causa final de Aristóteles. Tudo tem uma finalidade, causa final em Aristóteles. A cadeira tem a finalidade de sentar-se, de que alguém se sente nela. No caso de São Tomás de Aquino, o argumento teológico diz que tudo no universo foi criado com uma finalidade. E Aristóteles fala da causa material. E aí, gente, nós temos uma soma, né? De todas, essa causa material influenciou todas as outras causas de São Tomás de Aquino. O mesmo Deus da criação, do movimento, das formas, das medidas, das finalidades. Estamos falando aqui de um Deus que escolhe as formas, de um Deus que escolhe as medidas, que é referência para as medidas, de um Deus que escolhe as finalidades, de um Deus que cria as coisas ao seu modo. E essas coisas possuem uma escolha material. Deus escolhe a matéria antes de dar as formas, antes de dar as medidas, antes de dar as finalidades, antes de fazer a criação. Deus escolhe a matéria. Deus escolheu o barro. Qual a causa material do ser humano, diria Aristóteles? O barro. Aliás, diria São Tomás de Aquino, mais especificamente, o barro. Então, São Tomás de Aquino se inspira claramente em Aristóteles. Causa eficiente, causa formal, causa final, causa material, tudo isso gerou os 5 argumentos aquinianos para provar a existência de Deus. Enfim, São Tomás de Aquino reinventou Deus usando a razão que poderia destruir Deus, usando a razão para provar a sua existência. E hoje, na pós-modernidade, vivemos a época de um Deus customizado. Deus hoje parece um coaching de autoajuda. Isso mesmo, um coaching de autoajuda. Deus não é mais, a religião não é mais uma herança nacional. Não temos uma Inglaterra anglicana, não temos uma Alemanha luterana, não tem, a religião não é mais uma herança cultural, não temos mais uma Europa que se identifique com o cristianismo, um povo que se identifique com uma religião determinada. Não é uma herança nacional, não é uma herança cultural de um povo, não é uma herança familiar. O que é a religião? É uma escolha pessoal. Eu escolho a meditação budista porque por meio dela eu consigo me desestressar das cobranças do dia a dia para no dia seguinte ter um melhor rendimento no meu trabalho. E não, isso não é o que diz o budismo, eu estou apenas usando o budismo para o meu benefício próprio e particular. O budismo afirma o contrário, é preciso negar os desejos humanos, as condições de desejar, de querer para se atingir a felicidade. E eu uso essa meditação budista apenas para melhorar o meu rendimento profissional, por exemplo. E ao mesmo tempo eu sou espírita, eu perdi um parente querido, um ente querido, então eu uso a psicografia, eu uso além dessa, eu uso essa prática do espiritismo para ter contato e conforto por meio do contato com esse ente querido. A psicografia serve para me confortar. Eu não sou espírita, eu apenas vou às sessões espíritas buscando esse conforto psicográfico, por assim dizer. Mas não abandono a meditação budista. Eu sou protestante porque me interessa ir à Igreja Universal ou a outra igreja que me prometa prosperidade porque eu quero ser rico. Mas também eu quero o paraíso.
Eu quero perdão, então eu sou católico, eu sou protestante, eu sou espírita, eu sou budista, eu sou esse conjunto de religiões que eu escolhi. Eu escolhi um pedaço de cada uma, é como se eu passasse pelo mercado, pelo supermercado religioso, pelo Walmart religioso e escolhesse um elemento de cada religião. Enfim, religião customizada. De um lado isso, e do outro os fundamentalismos, pessoas que acreditam em messias que as exploram financeiramente. Jihadistas que matam dezenas, centenas de pessoas, acreditando que encontrarão com isso o paraíso. O ódio dos fundamentalistas, a cegueira dos fundamentalismos. Isso de um lado. Eu tenho os jihadistas que odeiam, que se matam pelo seu anti-ocidentalismo. Eu tenho fiéis que também se matam porque messias dizem isso. Fiéis que são explorados financeiramente, materialmente, porque messias pedem isso, falsos messias. Então, de um lado, esse messianismo, esse fundamentalismo, esse extremismo, esse dogmatismo, essa cegueira moral provocada pela religião que se manifesta dessa maneira. Do outro lado, esse Deus customizado, que não é mais Deus, que não é mais religião, que não une mais as pessoas, mas que é um Deus que atende às necessidades individuais. Se eu tenho esses dois extremos da religião, o que Aquino nos diz sobre isso? Do mesmo modo que ele reinventou Deus, por ocasião da crise cultural, da volta do racionalismo, usando a razão para provar Deus, devemos também reinventar Deus, reinventar a procura de Deus. De que maneira? Entre o dogmatismo, que hoje é impossível, não é mais possível ser dogmático, não é mais possível acreditar que a sua religião está certa sobre as outras, porque o mundo é multicultural, é globalizado, o outro está na tela do nosso celular, está à nossa frente, com os meios de comunicação, com os meios de transporte. Não é mais possível ser dogmático, fazer cruzadas contra religiões diferentes, mas também essa religião que faz de Deus um coaching que nos promete tranquilidade, rendimento, felicidade, conforto, essa religião também não é religião, não é uma instituição que agrega pessoas. Preciso reinventar Deus entre o fundamentalismo e fanatismo e o Deus coaching. Como isso será feito? São Tomás de Aquino não nos deixou essa lição. Devemos procurar essa reinvenção da procura de Deus, assim como fez São Tomás de Aquino na crise que experimentou no século XIII depois de Cristo. Espero que eu tenha contribuído com essas reflexões sobre São Tomás de Aquino e o nosso Deus customizado ou fundamentalista. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.